algo que a gente não gosta muito de falar, mas a igreja tem que falar, que é sobre o problema do pecado. O pecado é algo que é como fosse uma enfermidade, né, da nossa alma, do nosso espírito, e que nós precisamos entender, precisamos conhecer, precisamos respeitar, precisamos nos tratar e lembrar que a igreja ela prega um Salvador, mas nós precisamos ter um arrependimento, um quebrantamento, e nós precisamos ter misericórdia de quem está no tempo da ignorância, porque a igreja ela não é um juiz, o juiz é Deus. Cada pessoa ela é livre para ela fazer o que ela quiser da vida dela. Se aqui tem pessoas aqui, porque você está aqui voluntário, você quis vir ao culto, você poderia ter ido para outro lugar, mas você quis vir ao culto, você quis vir louvar a Deus, você quis vir adorar a Deus. Mas eu quero dizer para você que tem muitas pessoas lá fora, pessoas que nessa hora estão numa escola de samba. E eu fiquei esse dia vendo uma entrevista na televisão, o pessoal aqui da música, né? Perguntaram para um homem lá da bateria lá, perguntaram para ele como é que funciona o ensaio de vocês. Ele falou assim: não, carnaval é fevereiro, março, final de abril e maio a gente já começa a ensaiar para o outro ano. A gente começa com um ensaio por mês, depois 2, depois tal, depois 4 vezes por semana. Irmãos, e a gente fica vendo que as pessoas fazem aquilo com um zelo, uma dedicação tão grande. E eu queria que nós hoje pudéssemos entender o seguinte: aqui não é o lugar de julgar, aqui é o lugar de ter misericórdia, é o lugar de ter compaixão, mas a gente tem que saber que o pecado é algo sério. E a gente precisa falar sobre isso, e a gente precisa ser ministrado sobre isso. Então hoje nós vamos pensar sobre isso. O convite do pecado vem e me chama, e chama você também. Um chama mais numa área, outro chama em outra. Eu creio que esse louvor praticamente já é uma pregação, mas nós vamos ter um embasamento bíblico para que aquele que está de pé cuide que não caia. E você, meu irmão, que foi alcançado pela graça do Senhor, lembre que você vai ter que lutar até o final da tua carreira cristã. E a vida de cristão, irmãos, é uma vida de confessar Jesus todo dia. Você sabia disso? Todo dia a gente tem que confessar Jesus e dizer não para o pecado. De vez em quando a gente pode ter um momento maior de fraqueza, mas dizer: Senhor, eu sou teu, eu te amo, eu quero o Senhor, é o Senhor que eu amo. Então eu queria, a gente já cantamos bastante, é muito bom louvar a Deus, mas eu queria que você pudesse cantar esse louvor pudesse ser o grito da nossa alma, e pudesse nos preparar para a palavra que vai ser pregada. Vamos ficar em pé mais um pouquinho, por favor? E quem puder apagar a luz ali, vamos adorar o Senhor. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus, eu nasci para te chamar de Pai, e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, e sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Todo dia vem as tentações e me chamam. Todo dia o pecado vem, aleluia. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor,
Eu nasci pra te chamar de pai e andar do seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe. Eu sou povo exclusivo seu e sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Todo dia vem as tentações e me chamam. Todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, declare. Eu escolho. Mais uma vez. Mas eu escolho Deus. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado Glória a seja o nome do Deus. Senhor. Dê um aplauso ao Senhor. Pode sentar. Obrigado. Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus. Irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor. O tema é o problema do pecado. O pecado é um problema de todos nós temos que entender isso, né? E o primeiro ponto é, infelizmente, faz parte da condição humana. Irmãos, não tem uma pessoa que ela não tenha isso. Na época do Covid-19, né, que foi algo terrível, eu lembro que pessoas até muito enfermas, né, tiveram e depois foram assintomáticas, não aconteceu nada grave. Outras vidas foram levadas, outros passaram por momentos muito difíceis. Foi raro alguém não ter o Covid. Mas eu queria dizer para você, com todo carinho e respeito, o pecado é uma coisa que todos nós temos. Nós cremos na criação de Deus, né? Nós não somos evolucionistas, né? Como ensina na escola a teoria da evolução. É teoria, não é certeza. Mas nós ensinamos a certeza da Bíblia, da criação, que Deus criou tudo, Deus criou o homem. Então, muitos acreditam que o mundo foi criado de uma explosão. Eu até gosto muito de uma história que diz que eu nunca vi uma oficina explodir e sair uma agência de carro zero. Nunca vi nenhuma explosão fazer nada melhorar. Então, eu não acredito que uma explosão criou esse mundo tão lindo como o nosso. Então, foi um Deus muito caprichoso, muito sábio, que criou esse mundo tão lindo que a gente vive, né? E então, infelizmente, faz parte da condição humana. A Bíblia diz em Gênesis 3, do versículo 7 a 11, olha só esse texto, o que esse texto vai dizer. Gênesis capítulo 3, do versículo 7 a 11. Não vou ler o texto todo, né? Mas você já conhece aquela passagem. Que diz assim: abriram-se então os olhos de ambos, o casal, né? E percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi.
Perguntou-lhe Deus: que te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Irmãos, uma coisa que a gente tem que aprender aqui, né? Deus deu uma ordem. O pecado quer dizer, a tradução original quer dizer errar o alvo, mas tem a ver com a desobediência. A obediência é algo que é muito importante na vida de uma criança, a obediência é muito importante na vida dos filhos de Deus. Infelizmente, tem momentos que nós falhamos miseravelmente. Mas eu queria que nós pudéssemos entender que a primeira religião aqui foi a da figueira, folha de figueira. O homem querendo resolver o problema do pecado com folha de figueira. Você já viu você querer resolver o teu problema do teu jeito? O homem, porque o pecado, ele faz você querer fugir de Deus. Esse primeiro ponto aí, você vê que o ser humano, ele quer correr de Deus, ele quer fugir de Deus. Isso parece que é uma coisa humana. Você já reparou disso, que as pessoas às vezes têm temor, têm respeito? O meu pai era um homem que uma vez ele ganhou uma Bíblia de um crente, e ele guardou aquela Bíblia 20, 30 anos e não lia. Ele tinha o maior respeito, mas ele nem botava a mão naquela Bíblia para ler. Obrigado, irmã Nini. E eu queria dizer para você que tem muitas pessoas que passam aqui na porta da igreja e dizem assim: essa igreja é uma bênção, aquela igreja lá é uma bênção, mas ele não vem, porque ele tem medo, ele tem temor. Porque o pecado faz o homem fugir de Deus, faz o homem se esconder de Deus. E eu queria que os irmãos entendessem que não só a pessoa que está ainda no tempo da ignorância, que não sabe que Deus enviou seu Filho ao mundo para não morrer na cruz pelos nossos pecados, mas isso é um instinto natural do ser humano, mesmo crente, que já é crente, às vezes ele erra e ele fica com vergonha, ele tem medo de orar, ele tem medo de receber uma oportunidade, ele tem medo de um monte de coisa, ele quer fugir de Deus. E eu não estou dizendo que todo mundo que não quer orar, que está em pecado, não, pelo amor de Deus, não é nada disso. Mas eu estou dizendo que é um instinto natural nosso querer fugir de um Deus santo. O ser humano, por natureza, ele quer fugir de um Deus santo desde o paraíso. O ser humano vive fugindo do seu chamado. O ser humano vive fugindo de um compromisso. A Bíblia diz que naquela época, na viração do dia, Deus vinha ter um encontro com ele. E quantas vezes a gente faz um planejamento: esse ano eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou ao culto, eu vou a tal lugar, mas aí você teve uma semana ruim, você brigou com sua mulher, você brigou com seu filho, você fez isso, fez aquilo, você: eu não vou no culto não, eu não estou bem para encontrar com Deus. Ou seja, o pecado, ele quer fazer isso, irmãos, ele quer nos afastar de Deus. E tem uma coisa que eu vou dizer para os irmãos: o pecado dói mais no crente. Quanto mais santo você for, mais o pecado dói. Porque tem pessoas que não têm noção do pecado, tem pessoas que sentem pouco, e quem sente mais a dor do pecado é aquele que quer viver uma vida mais consagrada, mais dedicada, mais obediente. É aquele que o pecado vai doer mais. Quem está acordado, diga amém. Então você entendeu aqui que o homem tentou fugir de Deus. Não posso me aprofundar. No templo, quando Salomão fez aquela oração linda, que esse dia o irmão Joel trouxe uma palavra muito abençoada aqui em 2 Crônicas 7,14, aquela oração de Salomão, tem uma parte desse texto, irmãos, que está lá em 2º livro de Crônicas, capítulo 6, do 36 ao 39, você vai ver uma coisa que Salomão vai dizer nesse texto, que é muito certa: quando pecarem contra ti, abre parênteses, pois não há homem que não peque. Irmãos, isso foi na inauguração do templo de Jerusalém. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leves cativos a uma terra longe ou perto que esteja. Só que tá bom. Eu quero dizer para os irmãos que o próprio Salomão, ele estava ciente de que o homem edificou aquele templo. Agora eu sou membro de igreja, agora eu batizei, agora eu sou professor de escola bíblica, agora eu sou diácono, agora eu sou membro da igreja. Não há homem que não peque. Pastor, o senhor está empurrando o povo para o pecado? Não, nós vamos chegar lá. Isso aqui não é uma habilitação, então peque. Jesus falou o que para aquela mulher em João capítulo 8? A mulher que foi pega na situação do: vá e não peques mais. Eles não te acusaram? Muito menos eu. Vá e não peques mais. Então, a Bíblia nunca encoraja a gente a pecar.
Não, nunca. O pecado é sempre um erro de percurso na vida do crente. Amém, igreja? Mas você entendeu que no templo teve essa oração. Davi, irmãos, Davi, a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Nós estamos estudando na escola bíblica dominical sobre esse período aí, e nós ficamos maravilhados. Irmão, Davi, eu fico imaginando Davi adorando. Davi, quando trouxe a arca para Jerusalém, ele dançava, ele bailava na frente da arca da aliança. Davi pegava, não é a sua harpa, na época ainda não era rei, Saul estava possesso, ele tocava a harpa, o espírito do mal ia embora. Um homem que era um adorador por excelência, mas ele também teve o seu fracasso na vida. Mas a diferença, meu irmão, eu quero que os irmãos entendam o seguinte, irmão. Meu pastor lá de Andrade sempre dizia, pecado não tem tamanho, consequência de pecado tem tamanho. Pecado não tem tamanho, mas consequência de pecado tem tamanho. É por isso que nós temos que ter cuidado. Por exemplo, eu gosto muito de um pastor que ele escreveu um livro que diz assim, Davi viu Batseba tomando banho e a desejou. Ele falou assim no livro, agora eu vou te mostrar o que ele não viu. As consequências do pecado que vieram sobre a vida dele. Porque muitas vezes, irmãos, o pecado, Satanás mostra o prazer. Ele mostra a porta de acesso a uma coisa que vai gerar prazer na vida da gente. Mas ele nunca vai mostrar a consequência do problema. Então nós temos que estar atentos a isso. E o Salmo 51, versículo 4 e 5. Olha o que vai dizer aqui a palavra do Senhor. Salmo 51. Pequei contra ti somente fiz o que era mal, perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Irmãos, a mãe dele não estava em adultério. É que a mãe dele e o pai dele eram pecadores. Adão e Eva, e ele nasceu pecador. O pecado chamado pecado original. Mas uma coisa que nós precisamos entender, que Davi, ele chegou esse momento. Irmão, você já parou para pensar que Davi deve ter momento, irmão, que Davi devia se achar o quê? O cara. Tu imagina Davi passando, esse aí que matou o gigante. Você imagina Davi, na época que todos os irmãos passaram, nenhum, daqui a pouco vem Davi, e Samuel fala, esse aqui é o ungido do Senhor. Derrama o azeite na cabeça dele, na presença de todos os irmãos. Quando ele derruba aquele gigante, quando ele ia para a guerra e voltava e vencia, Davi se achava invencível. E quantas vezes nós nos achamos invencíveis? Quem sabe eu estou falando para alguém aqui que você está muito feliz, muito bem sucedido, é hora de dobrar a vigilância sobre a tua vida. Alguém já disse o seguinte, irmão, se o inimigo não pode te pegar aqui embaixo, ele vai querer te pegar lá em cima. E nós temos que estar atentos, irmãos. Nós precisamos estar atentos. Romanos capítulo 3, versículo 23, diz sobre essa questão, infelizmente, faz parte da condição humana. Irmãos, pois todos, fala assim todos, fala assim eu também. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou destituídos, ou seja, afastados estão da glória de Deus. Irmãos, isso é uma condição. Isso eu quero que você entendesse, que quem está aqui dentro da igreja e quem está lá no carnaval. Só que tem dois tipos de pecador. Pecador que ainda não foi salvo, e tem um pecador salvo e lavado e remido no sangue de Jesus. Posso ouvir um glória a Deus, um aplauso ao Senhor? Amém? Então nós não temos nenhum orgulho, nenhuma vaidade, nós não somos melhor que ninguém, nós somos salvos pela graça do Senhor, alcançados pela boa nova do Evangelho, chamados ao arrependimento, chamados a seguir a Cristo como Senhor e Salvador. Agora, segundo, forças que nos levam a pecar. Irmãos, nós temos que entender que, simplificando, na teologia, nós temos três coisas que nós temos que ter muito cuidado. O diabo, a nossa carne e o mundo. E hoje é para lembrar, hoje é o básico.
Mas tem hora que a gente tem que voltar às bases para a gente poder lembrar. Eu converso muito com o mestre Elias, né? Pastor Elias, está até internado, né? Vamos estar orando pela vida dele. E ele falava o seguinte: às vezes o faixa preta ele tem que voltar a fazer poses. É bom o faixa preta voltar a lutar com faixa branca para ele aprender e lembrar as posições mais simples. Porque se você errar no simples, que fará, né, Johnny? No mais complicado. E tem hora que Deus nos chama às bases da nossa fé. Porque tem hora, irmãos, que nós estamos vivendo assim tão no automático que a gente nem está percebendo certas coisas da nossa vida. Então, vamos nós aqui. Mateus 4, de 1 a 3. Eu queria que você entendesse, irmãos, que tem hora que é o Espírito Santo que permite a pessoa ser tentado. Agora, o Espírito Santo nunca vai querer, irmão, que a gente seja reprovado. O Espírito Santo quer que a gente seja aprovado. Quem está entendendo, diga amém. A seguir, foi Jesus levado por quem? Pelo Espírito ao deserto, para o seu quê? Ué, mas Deus faz um negócio desse? Aí continua, por favor. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, quem? Existe um agente da tentação. Eu queria que você entendesse o seguinte: nós não podemos botar toda a culpa no diabo, porque o ser humano, ele tem um livre-arbítrio. Mas eu queria que você entendesse que Adão e Eva tinham um livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio é assim, ó, igual a Torre de Pisa, porque nós já nascemos inclinados para o pecado. Quem está entendendo, diga amém. Já viu aquela história, um homenzinho torto, que morava numa casa torta? Até que encontrou Jesus, e Jesus endireitou. Então o tentador, aproximando-lhe, disse: és filho de Deus. Aí você já conhece, mas eu queria que você entendesse isso, que foi o Espírito Santo que permitiu, e foi o inimigo, é chamado de o tentador. Olha o que está escrito, um detalhe também de Lucas 4,13. Lucas 4,13, falando da tentação de Jesus. Passadas foram as tentações de toda sorte, apartou-se de Jesus, né, dele o diabo, até o quê? Você pensa que Jesus só foi tentado aqueles 40 dias no deserto, meu irmão? Às vezes a vida do crente, irmãos, é assim. Tem hora que você está vivendo um momento que está tudo maravilhoso, está tudo bem na tua vida, de repente você trupica numa pedra e deu um problema. Tem hora que você se acha um bom pai, uma boa mãe, um bom esposo, você se acha um bom filho, você se acha um crente legal e tal, até que dá um probleminha. Mas não é para ficar caído, é para levantar rápido. É para levantar rápido. Em nome de Jesus, o crente tem que cair e levantar rápido. Vou contar a história do filhote da girafa. Quem já sabe a história do filho, como é que nasce um filhote de girafa? Levanta a mão, não. Levanta não, que eu vou... Joel levantou, Josh levantou. Isso. Faz de conta que é só 2. 12, 22. Irmãos, disse que uma vez uma mulher foi no jardim zoológico. E dizem que a girafa mãe estava lá, ia ter o parto. E todo mundo ao redor. E sabe aquela mulher que é muito preocupada com tudo? Não sei se é seu caso, minha irmã. Uma mulher muito preocupada com tudo, quer resolver o problema do Brasil, do mundo todo, né? Se encontrasse o presidente dos Estados Unidos, ia dar conselho para ele também. Tipo isso. Irmão, dizem que era mais ou menos 9 metros de altura. Se é 6 ou 9 metros, eu não sei. Eu só sei que cair de 6 e de 9 metros... Você tem que botar aqui um colchão, tem que botar alguma coisa, vai nascer esse filhote, vai morrer. E o cara que cria está lá quieto. Daqui a pouco despenca, lá de cima, pá! Aí, a mulher, meu Deus do céu, eu que estou fazendo drama agora. Daqui a pouco, a girafa faz assim, ó. A mulher, que mãe desnaturada! Ô moço, vai lá, moço, ela vai matar esse filhote. E a girafa? Aí daqui a pouco o criador fala assim: moça, o negócio é o seguinte, isso aqui é um bicho que vive na selva, nasceu, cai, ela faz isso para ele levantar rápido, para o leão não vir não comer ele.
Moral da história, o crente cai e tem que levantar rápido. Quem está entendendo, diga amém. Eu queria que nós pudéssemos entender isso, irmãos, que o inimigo vem para te derrubar. Ele é o tentador. Irmão, Coca-Cola faz o quê? Fala comigo assim, Coca-Cola. Coca-Cola, o que tu espera da Coca-Cola? Coca-Cola, agora mas nem tampinha. Na minha época era assim. O que tu espera que o inimigo vai fazer, meu irmão? Ele está fazendo o trabalho dele, cara. Eu queria que você entendesse que ele está fazendo o trabalho dele, e você como crente, eu como crente, nós temos que fazer o nosso trabalho de vigiar, orar e clamar a misericórdia de Deus. Ele está fazendo a parte dele, irmãos, e nós temos que fazer a nossa parte. Então, coloque isso no teu coração, o inimigo faz a parte dele, e ele vai continuar fazendo, ele não vai te dar paz até o último dia da tua vida. Mas a boa notícia é, tem a palavra de Deus para te ensinar, tem a presença do Espírito Santo dentro de você, tem os anjos do Senhor que estão ao teu lado, e tem um Pai que te ama e que é a tua vitória. Você pode dar mais um aplauso de louvor a Deus? Bota isso no teu coração. O Senhor não tem prazer em ver a gente prostrado, desanimado, não. Ele nos chama de filho. Coloca uma coisa no seu coração. Outra coisa que nós temos que ter cuidado é o pecado que está dentro de nós. Tiago capítulo 1, do versículo 12 a 15. Isso é básico, irmãos. Eu queria que você entendesse o seguinte: qualquer situação, meu irmão, pode aparecer uma situação nova na sua vida, mas geralmente, se a pessoa for lutar com outro e sabe que o joelho direito dele, né, Wesley, está ruim, vai bater onde, Wesley? O joelho direito, irmão. Eu já contei para os irmãos que eu tinha um amigo meu, que ele falava assim, eu bato doído, colocado e colorido. Ele era bom de gogó. Bato doído, colocado e colorido. E eu quero dizer para os irmãos que o inimigo ele não vai ficar perdendo tempo, irmão. O inimigo ele tem uma cunha certinha, onde ele vai te perturbar, roubar a tua paz e fazer você cair. E ele vai dizer assim, é ali mesmo, vai lá de novo, vai lá de novo, vai lá de novo e vai lá de novo. E olha só o que a Bíblia diz. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, ou essa palavra poderia ser tentação, mesmo no original. Porque depois de ter sido tentado ou aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. E essa morte aqui, lembra que tem 3 mortes. Tem a morte física, que é aquela que acontece. Você quando vai num velório, tem uma morte ali, física, o corpo. Mas existe a morte espiritual. E a morte eterna, que é aquela pessoa que estava sem Jesus e morreu sem Jesus. Então eu queria que nós pudéssemos entender, irmãos, que qual é o seu ponto fraco? Qual é o lugar que você tem que vigiar mais? Qual é o lugar que você tem que sair correndo mesmo, irmão? Porque a Bíblia diz que é para fugir do pecado, irmão. Fugir das coisas. Não tenta enfrentar, não, é para fugir. Irmãos, nós temos que ter medo de pecar. Quem está entendendo, diga amém. Você quer ver um crente bom? Crente bom tem medo de pecar. Crente bom não quer brincar com o pecado. Crente, ele quer obedecer a Deus. E ele sabe que ali, se no caso de uma pessoa, o problema dele fosse negócio de bebida, por exemplo, ele vai ter bebida dentro de casa, irmão? Então nós temos que nos policiar o máximo possível, para que cada dia a gente possa estar se guardando de situações para o inimigo, porque ele sabe, ele não é onisciente, onipresente, mas ele não é burro, ele é inteligente, e ele sabe, fulano é dinheiro, bota dinheiro perto dele para ver se ele não vai pegar. Fulano é sexualidade, fulano é isso, fulano é aquilo outro. E nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nos seduz, aquilo que é nossa cobiça. Nós temos que colocar os pés de Cristo e suplicar a ajuda dos céus. Quem está entendendo, diga amém.
Terceiro, o mundo. E quando falo mundo, irmão, não é esse planeta bonito, não. Não é os rios, os mares, não. É o sistema corrupto que Satanás implantou, que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então nós temos que ter muito cuidado. Olha o que está escrito lá em 1 João, eu botei 1 João, 1 João 2, do 15 ao 17. Olha o que está escrito aqui: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a cobiça, ou seja, o desejo exagerado, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, fala comigo assim, o mundo passa. O mundo passa, com a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Irmãos, eu queria que você entendesse o seguinte: não fica nessa coisa de amar o mundo, não. Seja trabalhador, seja uma pessoa dedicada, procure viver sua vida feliz. Procure ser uma pessoa feliz. Você tem que ter contentamento, podendo melhorar de vida, amém, mas você tem que ter contentamento. A Bíblia diz: se tu tem o que comer, o que vestir, o que beber, estejamos felizes. E nós temos que ter esse contentamento do céu na nossa vida, agora aberto para as bênçãos do Senhor. Mas nós não podemos amar o mundo. E olha o que está escrito em Tiago 4, versículo 4 e 5. Você sabia que Deus aqui, é interessante, irmãos, que no Antigo Testamento não está assim. Tiago, né, inspirado pelo Espírito Santo, ele parafraseia. E ele chega a dizer que o Espírito Santo tem ciúme da gente. Esse versículo não tem no Antigo Testamento, ele faz uma paráfrase, ele faz uma adaptação para dizer que o Espírito tem ciúme da gente. E ele diz assim: infiéis, e aqui está dizendo no nosso casamento com Deus, tá? Em algumas traduções bota adúlteros. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Irmão, você já parou para pensar que o Espírito Santo tem ciúme de você? Meu filho foi ali. Aquele território ali não é para ele. O Espírito Santo está com ciúme. Você já parou para pensar no que é o Espírito Santo ter ciúme da gente? Mas ele deixa livre. Mas eu queria que hoje a gente pudesse entender que a igreja é a noiva. O Senhor Jesus é o noivo. E no céu vai ter um casamento. E assim como Maria e José já estavam com compromisso, as bodas do Cordeiro, irmão, está chegando. Agora há pouco teve um irmão que falou comigo aí: ó, pastor, está chegando o casamento hoje, agora na porta. Não vou falar o nome dele agora não, mas glória a Deus, eu fiquei muito feliz. Um casamento está chegando, mas eu quero dizer que o casamento da igreja de Cristo está chegando. E o noivo é ciumento. O noivo é ciumento. Ele tem ciúme da sua igreja, que é sua noiva. Glória a Deus. Terceiro, consequências do pecado. Irmãos, eu vou finalizar com uma palavra positiva, abençoada. Mas agora é um momento de quebrantamento. Agora é um momento da gente entender. Eu creio que estou pregando para a gente que quer viver uma vida correta com Deus e está lutando. Uns estão tendo vitória, outros não. Mas eu creio que nós queremos andar em santidade e em vitória. A igreja diga amém. Porque hoje é muito comum as pessoas falarem: as igrejas não pregam mais contra o pecado. Irmãos, a igreja tem que pregar de Gênesis Apocalipse. A nossa mensagem é: Jesus Cristo é o Senhor Salvador. O pecado, ele é um problema sim, mas ele não é maior que o nosso Deus. O inimigo é um problema sim, mas ele não é maior que o nosso Deus. E tudo não é maior que o nosso Deus. O nosso Deus é maior do que tudo, que todos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, olha o que o pecado, as consequências do pecado, quando eu e você, quando nós pecamos, olha o que acontece, só para ser lembrado: separação. Isaías 59, 1 e 2.
Irmãos, olha que texto difícil. Olha só que texto difícil. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o vosso rosto de vós, para que não vos ouça. Irmãos, coisa linda é quando a gente está preparado para orar. Coisa linda é quando a gente está preparado para a volta do Senhor. E eu quero dizer para os irmãos que não estou dizendo que crente não passa deserto, crente não passa problemas. Às vezes você está passando por um problema, um deserto, e parece que Deus não está te ouvindo, parece que o Senhor está retendo algo. Nada disso. Muitos homens de Deus consagrados, mulheres de Deus consagradas, passam desertos espirituais que parece que está orando e parece que Deus não está ouvindo. Mas eu quero dizer que o pecado pode fazer isso também. Mas agora, quando a gente confessa e se arrepende e deixa, coisas extraordinárias acontecem. Porque, meu irmão, se do lado de cá tem um pecador que ama o Senhor, do lado de lá tem um Deus que ama ele, e a gente vai de encontro, meu filho, é igual filho pródigo. Um encontra com o outro e ninguém vai entrar nesse meio. Mas a questão é, você crê na graça do Senhor? Você crê que Deus realmente te ama? Irmãos, tem gente que pensa que Deus é igual a gente com o nosso senso de justiça. Deus é um Deus de misericórdia e graça. Deus nunca deixa de amar. Deus nunca deixa de ser bom. Deus nunca deixa de ser misericordioso. É só a gente voltar para Ele que Ele está de braços abertos. Amém, igreja? Então, outra coisa que o pecado faz, quando não é um Deus santo, né, que está dizendo, eu não estou surdo, eu não estou com a minha mão presa para não abençoar, não. O problema é o pecado de vocês. Mas tem hora que é o contrário. Na multiplicação dos pães, a reação de Pedro, Lucas 5, versículos 7 e 8. Irmãos, trabalhou a noite toda, nada pegou, o Senhor joga a rede do lado direito e encheu de peixe. Irmãos, era para Pedro ficar feliz, não era? Ia pagar todas as contas e nem ia sobrar dinheiro. Mas você sabe que veio um temor, na hora que Deus abençoou ele. Irmãos, olha o que Pedro falou para Jesus. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram encher ambos os barcos a ponto de quase o quê? A bênção quase afundou o barco deles. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se ao pé de Jesus, dizendo, Senhor, irmão, tu já conseguiu imaginar Pedro chegar perto de Jesus e falar assim, Senhor, vai embora, eu sou um homem pecador, o Senhor não fica perto de mim não, eu não mereço ficar perto do Senhor, vai embora, o Senhor procurou a pessoa errada, vai embora, por favor, eu não sou digno, mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Ele falou assim, eu não vou embora, e doravante tu serás pescador de homens. E quantas vezes você já tentou mandar o Senhor embora, e ele não foi, e eu tenho uma boa notícia para te dar, ele não vai. Dá um aplauso ao Senhor, dá um glória a Deus. Então, meu irmão, às vezes tem esse lado, abatimento, e eu não estou dizendo que todo abatimento é pecado. Nós somos seres humanos, irmãos, tem hora que é questões de taxas de hormônio, é isso e aquilo, problemas da vida, perdas da vida, desemprego e tantas outras coisas, mas eu quero dizer para os irmãos que o pecado também abate a pessoa. O Salmo 32, versículo 3 e 4. Tem hora, irmãos, que o problema, você sabe que o problema é o teu pecado. E Deus sabe. E às vezes você está bravo com a mulher, você está bravo com os filhos, e o problema não é o filho, não é a esposa, não é o patrão, é a sua vida de santidade, porque você tem o Espírito Santo dentro de você. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava de dia e de noite sobre mim, e o meu vigor se tornou seguidão de ti. Às vezes uma falta de perdão, coisas que crente tem que fazer e não faz, porque a gente peca por fazer coisa errada e por deixar de fazer o bem. Quem está ligado, diga amém. Tem pecados, irmão, de comissão e de omissão.
Às vezes são pecados de omissão, de deixar de fazer o bem. Mas ele está dizendo aqui que ele estava abatido, por como ele sentia-se a mão de Deus pesando sobre ele. Falta de paz. Salmo 38, versículo 3, por favor, e versículo 8. Pula para o 8, para ganhar tempo. Salmo 38. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Irmão, mais uma vez, eu queria que você entendesse que a boa teologia, pecado a doença é devido ao pecado original. Quem está entendendo, diga amém. A doença ela pode ser de origem demoníaca, sim. A doença pode ser devido a uma questão de pecado, sim. Por via de regra, é devido ao pecado original. Por isso que crente santo, piedoso, pode ter uma enfermidade no corpo. Que Deus venha ter misericórdia e nos abençoar. Isaac, o patriarca, ficou cego. Eliseu teve uma enfermidade mortal. Então, bota isso no teu coração. Estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Irmão, Charles Spurgeon foi um grande pregador do passado. Vira e mexe, ele tinha que pedir férias da igreja porque ele estava numa depressão, né, pastor Leandro? Tão terrível. Mas você sabe o que ele fazia no tempo dele de depressão? Eu tenho lá a coleção, Tesouros de Davi. Ele escreveu uma coletânea dos 150 salmos da Bíblia. Quando ele estava ruim espiritualmente, ele escreveu o comentário bíblico. Isso é quando ele estava ruim. Quando ele estava ruim, que ele estava gota na perna, sei mais o que, problemas, depressão que ele tinha. Então eu quero dizer para os irmãos que às vezes tem hora, irmãos, que quem sabe você não tem feito uma lavagem geral. Já viu aquela coisa, chega no lava-jato, e aí? Uma duchinha, 15 merréis, mas tu está precisando de uma geral de 100, meu irmão. Ou quem sabe uma de 250, lavar por baixo, por cima, do lado, por tudo quanto é canto. Amém, igreja? Então nós temos que pedir isso ao Senhor. E aqui, irmãos, para a gente, antes de ir para o último ponto, falta de alegria. Salmo 51, versículo 11 e 12. Irmão, se tem uma coisa que dói na vida do crente, é quando lhe falta a alegria da salvação. Porque a alegria do extrato bancário é boa. Irmão, tu quando vai lá, senha, conta. Aí tu fala, opa, que maravilha. Agora quando o negócio lá está triste, o saldo está triste, tu fica triste também. Não entrou. Misericórdia. Não vai dar para pagar agora. Isso é uma alegria de pagar as contas em dia. Mas eu quero dizer para você que você está num culto desse, tu olha para o lado, o irmão está dando berro, está dando glória a Deus e você está uma folha seca. Você está uma folha seca. E Davi diz assim, não me repulses, não me expulses da tua presença, nem retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Irmãos, a alegria da salvação é a maior alegria que alguém pode ter na vida. Irmão, tem gente que tem muito dinheiro e não é alegre. Tem gente que é muito bonito, jovem, saudável, idade boa, tudo bom, está tudo, mas não está alegre. Irmão, mas tem gente, irmãos, que se tu olhar o salário dele, não é lá essas coisas. Tu olhar a vida dele, não é lá essas coisas, mas ele tem uma coisa chamada alegria da salvação. Eu lembro, irmãos, que eu conheci um camarada que trabalhava no escritório de contabilidade, a alegria daquele camarada me incomodava. Eu falei, como é que alguém pode ser tão feliz assim? Meu amigo pastor Daniel, às vezes tem lá, que ele vai lá no clube lá, o pessoal faz churrasco, o pessoal às vezes está xaropando, e o mais rindo, né, irmã Vera? O mais risonho, o mais falante é ele. O que esse camarada bebeu? Se encheu do Espírito Santo. Eu queria dizer para os irmãos que o crente, a Bíblia diz, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos, é um imperativo, é uma ordem. O crente, quando não está alegre com a sua salvação, alguma coisa está errada.
Porque nós podemos ter a alegria da salvação, estar alegre com Jesus. Quem está entendendo, diga amém. E eu quero chamar agora o Ministério de Louvor, porque eu quero ler esses últimos pontos. Talvez a Tati que vai vir por último, né? Eu quero terminar aqui no quarto ponto. A alegria da pessoa perdoada. Fala comigo assim, a alegria da pessoa perdoada. Ou a felicidade da pessoa perdoada. Irmãos, presta atenção. Salmo 32, de 1 a 6. Deixa o Espírito Santo tocar no teu coração. O Joshua puser o teclado aqui. Irmão, para pensar. Existe um Deus que é santo, todo-poderoso. Ele enviou o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer na cruz pelos nossos pecados. Não tem mais que trazer cordeiro. Jesus é o cordeiro de Deus que tira. Fala comigo assim, tira. Ele tira o pecado do mundo. Irmãos, o grande problema Jesus resolveu na nossa vida. E olha só o que o homem perdoado diz, o Salmo 32. Bem-aventurado, feliz aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não lhe atribui iniquidade, e cujo espírito não há dolo, não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava de dia e de noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em seguidão de estio. Confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei e disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Assim sendo, todo homem piedoso, em algumas traduções fala assim, todo homem santo. Irmão, homem santo e homem piedoso não é o que não erra, mas é aquele que erra e pede perdão. Porque o único que andou nesse mundo aqui, que pisou, que nunca errou, nunca pecou, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, o homem perfeito, o Filho do Deus Altíssimo. Mas assim, sendo assim, todo homem que for piedoso, que for santo, ele te fará súplicas a tempo de poder encontrar-te. E com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. Versículos, acho que até o versículo 6. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas. Isso, até aí. Então, meu irmão, a alegria de um homem perdoado. Mas no Salmo 51, eu queria que você entendesse que Davi fazia muitos salmos de louvor a Deus. E se você nunca reparou na sua Bíblia, muitos deles, Davi escreveu mais ou menos metade do saltério, ou um pouco mais da metade. Não são todos os salmos de Davi. Tem de Salomão, tem de Moisés, tem de Asaf e outros. E alguns anônimos que não sabemos. Mas Davi escreveu metade ou mais. Você acredita que depois que Davi pecou, depois que Davi cometeu aquele erro tão grande, Davi também fez salmos, irmãos. E esse salmo, eu vou ler uma parte dele, porque é muito lindo, irmãos. O Salmo 51, o versículo 1, diz assim: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. É interessante, irmãos, que ele vai dizer, ó, compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga-me as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Ele é como se imagina que a tua multidão de pecado está se encontrando com a multidão da misericórdia de Deus. Irmãos, vai ter uma luta entre dois exércitos hoje. O exército da multidão dos nossos pecados vai encontrar com o exército da misericórdia de Deus. Eu já sei quem ganhou. O nosso Deus vai ganhar. E Ele vai lavar, Ele vai limpar. E olhe só, Salmo 51, versículos que nós lemos, né? Agora o 51, nós lemos o 11 e o 12. Nós vamos ler do 11 ao 13 agora. Por favor.
não me repulses. Tati, desculpa, pode botar o 10? Consegue? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com o espírito voluntário. Olha o 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Por isso que anjo não pode pregar evangelho. Infelizmente, irmãos, eu sei o que é pecado. Infelizmente eu sei. Mas eu sei o que é ser perdoado. E aí que entra uma coisa, é você crer na graça de Deus. Meu irmão, você vai dar ouvido a Satanás, o acusador, aquele que vem para te condenar, ou você vai dar ouvidos ao teu Salvador, que diz que te ama, que te perdoa, que te lava, te limpa, te purifica, te batiza com o Espírito Santo e fogo, escreve o teu nome no livro da vida e vai vir te buscar. Você tem que crer na graça do Senhor. Você tem que crer nesse amor de Deus, porque o tentador está aí. Primeiro ele vai querer fazer você pecar, ele vai querer fazer a gente pecar, depois ele vai querer fazer a gente se afastar do Senhor, ele vai dizer que não tem mais chance para você já queimou todos os teus cartuchos. Não! A graça do Senhor não tem fim, as misericórdias dele não tem fim. O Senhor está pronto a nos levantar novamente. 1 João 2, capítulo 2, de 1 a 2. Irmãos, esse texto aqui, o apóstolo João, Paulo é chamado apóstolo da graça, João o apóstolo do amor. Eu acredito que Jesus devia te chamar as pessoas de filhinho. Você já viu aquela pessoa que anda muito com o outro, que daqui a pouco pega o linguajar do outro? Eu acredito que aqui João pegou o linguajar de Jesus. Filhinhos, essas coisas eu vos escrevo, para que não, fala assim, não pequeis. Fala, não pequeis. Olha só, se todavia alguém pecar, ele dá a entender que na vida do crente, por via de regra, um crente quer viver em vitória, mas pode ter um acidente de percurso. Se todavia alguém pecar, temos, olha só, um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Eu quero te falar que o pecado é sério, não vamos brincar com ele, mas eu queria dizer que diante da graça de Deus, o teu pecado é mixaria. O teu pecado é mixaria, e Jesus já pagou na cruz do Calvário. A questão é, você crê? Você vai acreditar no acusador, no condenador? Você vai dizer, eu não vou ser feliz, eu já errei isso na minha vida, eu já fiz na minha vida, o que eu estou colhendo é minha vida, é uma desgraça assim mesmo. É isso que Satanás quer que você acredite. Ou você crê que não, é graça, é favor. Olha que família abençoada que eu tenho agora. Olha como é que as coisas estão acontecendo, porque Deus é tão bom, Deus é tão gracioso. Você sabe o que é propiciação, irmãos? Eu já expliquei isso, mas eu vou explicar. No dia da expiação tinha o ato que todo mundo ficava, tinha o átrio santo e o santo dos santos, que tinha a cortina que o sumo sacerdote só entrava uma vez por ano. Ele entrava uma vez por... O propiciatório era a tampa da arca da aliança. Embaixo tinha as tábuas e tinha 2 anjos, um virado para o outro. Ali embaixo tinha a lei. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano e jogava o sangue em cima do propiciatório. Sabe para quê? O Senhor não olhava a lei, Ele olhava o sangue. Quando eu e você confessamos o nosso pecado a Jesus, irmão, é um lava-jato do céu.
É por isso que eu costumo dizer o seguinte: tu pecou em pensamento, confessa em pecamento. Tu pecou falando, fala. Não é porque não, é porque para não ter mais acusação do demônio. Você brigou com teu marido, fala: oh, me perdoa, aquela hora eu errei, tal, vamos orar e resolver. E pede perdão, e creia no perdão. E nós precisamos ter o arrependimento. Irmãos, nós não queremos entristecer o Espírito Santo. Nós não queremos apagar a chama do Espírito Santo da nossa vida. Nós não queremos resistir ao Espírito. Quem está ligado, diga amém. Fique em pé agora, por favor, que nós vamos ler esse texto aqui e cantar para adorar. Que cor que é a minha camisa? Azul? Mas eu tenho uma notícia para te falar. Tem umas vestes brancas que estão me esperando. Tu tá com que roupa aí? Tem umas vestes brancas te esperando. Apocalipse, João, capítulo 7, a partir do 9. Tu só fecha os olhos agora e deixa Deus trabalhar na tua vida aí. Deixa eu ler. Depois dessas coisas vi, e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas e com palmas nas mãos. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Vai ensaiando aí, para chegar no céu. Vai, mais um pouquinho de palma. Vai, que você vai um dia aplaudir lá no céu, de vestes brancas. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, ante o trono se prostraram com o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos, amém. Aí olha só, um dos anciãos tomou a palavra dizendo, imagina só, Serginho virou para João e falou assim: quem são esses? Quem são esses que vestem vestidura branca? Quem são e de onde vêm? Respondi, João, irmão, tu sabes. E João não sabia. Então ele disse: são esses que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestiduras, foi sabão homo não, e alvejado no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono e o serve de dia e de noite no seu santuário. Aquele que se assenta no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, o ardor algum, pois o Cordeiro se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Tem dor, irmãos, que a gente chora porque perdeu alguém. Tem dor porque perdeu o emprego. Mas o crente às vezes chora por causa do pecado dele, que entristeceu o Espírito Santo. Pode apagar a luz, por favor. Sabe aquela lágrima que você tem chorado pelo teu pecado, que não quer sair, que não quer te largar? Um dia vai. Continua guerreando, continua lutando, continua vivendo uma vida de consagração. Eu e você fomos chamados para isso. Podemos ter algum erro de percurso, mas nós não queremos isso para a nossa vida. Nós rejeitamos o mundo, rejeitamos Satanás e os seus demônios, rejeitamos o pecado. Nós amamos a Jesus. Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso Salvador. Ele é o Senhor da nossa vida. A Ele a glória. Então, meu irmão, pode ter semana de carnaval do mundo, infelizmente pode ter dias de carnaval na vida do crente, mas o crente não quer festa carnal.
O crente quer festa do Espírito Santo. O crente quer glória. O crente quer a glória de Deus. O crente quer a presença do Espírito. O crente quer o fruto do Espírito. O crente quer o poder de Deus. Amém. Faz uma oração agora aí. Uma oração de confissão. Mas meu irmão, é para tu voltar para casa diferente. É para tu voltar para casa sabendo que a tua capacidade de errar é menor que a capacidade de Deus de perdoar. Há um banho de graça aqui nessa noite. O pecado é um problema, mas o Senhor já falou, ó, a serpente, vai vir um que vai pisar na cabeça dela. Irmãos, olha para cá um minuto só. Você já viu aquele texto que fala que a serpente vai pegar no calcanhar? Certo pastor disse que a serpente se alimenta do nosso pecado, a nossa natureza humana pecadora. Mas quando a gente procura buscar mais e mais a Deus, não vai sobrar muita coisa para Ele, não. A Bíblia diz, andai no Espírito. Andar no Espírito. Andar no Espírito. Mas hoje, meu irmão, o que você precisa entender, que o pecado ele é uma realidade, mas o pecado não é a última palavra da nossa vida. Nós temos o Salvador. Nós temos alguém que venceu o diabo, o pecado, o mundo, o inferno, Jesus de Nazaré. E nós somos dele. Nós pertencemos a Ele. Nós somos o povo dele. Nós estamos se preparando para um dia, meu irmão. Está tendo esse carnaval do mundo aí. Um dia, meu irmão, vai ter uma festa espiritual, as bodas do Cordeiro. E é lá que a gente vai estar. Lá que é o nosso lugar. É na presença do Senhor que é o nosso lugar. Então, você pode repetir comigo assim: Senhor meu Deus, nosso Pai, perdoa nossos pecados, santifica a nossa vida, nos ajuda, fortalece-nos com a força do teu poder, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Dá mais um aplauso de louvor a Deus. Vamos adorar para terminar. Você está mais leve. Você está mais leve. Naquela cruz Ele levou todos os nossos pecados. Nós temos um Salvador. Ele nos comprou com precioso sangue. Meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus.
do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Glória a Deus. Santo Deus, ó Pai, bendito é o nome do Senhor. Queremos orar, meu Pai, pelo nosso Brasil. Muitos têm orado por isso, para que o Brasil não venha a ser conhecido como o país do carnaval, mas o país do avivamento. Cremos, meu Pai, que virão pessoas de outras nações para ver o movimento, o mover do Teu Espírito Santo na igreja brasileira. Senhor, tenha misericórdia da nossa vida. Senhor, tenha misericórdia daqueles que estão vivendo esses dias de carnaval. Mas tenha misericórdia muitas vezes nós crentes, que muitas vezes também, meu Pai, temos os nossos carnavais privados, escondidos. Senhor, clamamos o sangue de Jesus. Venha quebrar todo pecado arraigado. Venha quebrar toda fortaleza. Venha quebrar toda resistência do inferno. O Senhor tirou Israel do Egito, mas o Egito não queria sair de dentro do teu povo. Tira o Egito de dentro do meio de nós, Senhor. Santifica a nossa vida, santifica o nosso coração, nossa mente, espírito, alma e corpo. Nós queremos ser cheios do teu Espírito Santo. Que o teu Espírito mortifique as obras da carne. Que a tua palavra, Senhor, a tua palavra diz: santificai-vos. A tua palavra diz: a palavra nos santifica. Renovai a mente, meu Pai. Renova a mente, o entendimento, o coração. Senhor, tira tudo aquilo que não é bom em nós. Que teu Espírito Santo trabalhe, Senhor. Nós queremos ir ali na casa do oleiro, para que o Senhor venha moldar cada vaso aqui para ser um vaso de honra, para o louvor da tua glória. Repreenda toda investida do tentador sobre a nossa vida, sobre a vida do teu rebanho. Senhor, nós clamamos o sangue de Jesus. Clamamos o sangue de Jesus sobre a igreja. Nos ajuda a viver, Senhor, para o louvor da tua glória. Queremos exalar o bom perfume de Cristo. Queremos ouvir a voz do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Meu Pai, pessoas aqui que ainda não entregaram a vida a Jesus por causa de um pecado em particular. Pessoas aqui que não pediram o batismo por causa de um pecado em particular. Senhor, quebra toda a resistência da carne. Quebra toda a rebeldia. Quebra toda a ação demoníaca. Cancela todo amor ao mundo exacerbado, Senhor. Queremos nos render a Ti, queremos nos render a Ti, queremos render o senhorio de Cristo na nossa vida. Senhor, libera a bênção nessa noite. Maldições, meu Pai, famílias que têm passado maldições de pai para filho. Mas eu creio, meu Pai, que na vida desse irmão, na vida dessa irmã, que ele vai entregar a vida dele para Jesus, a maldição vai ser quebrada. Esse vício não vai passar para frente. Esse espírito de tragédia não vai passar para frente. Eu creio, meu Pai, que essa pessoa vai quebrar a maldição que tem vindo sobre a família dela. Essa pessoa vai entregar a vida dela para Jesus. E a palavra do Senhor diz em Gálatas que Cristo levou toda a maldição no madeiro. Pai querido, o mundo está lá em festa. Uma festa vazia, meu Pai.
uma festa que vai trazer um monte de culpa, de consequência. Mas em nome de Jesus, meu Pai, nos ajuda. Nós queremos ser instrumentos nas mãos do Teu Espírito Santo. Nós queremos ser instrumento desse mover do avivamento que o Senhor está fazendo no meio da igreja, Senhor. Eu quero pedir uma bênção, que o Senhor venha derramar dons espirituais hoje aqui. Pessoas, meu Pai, que dizem que não tem o que ofertar ao Senhor para te servir. Pessoas que dizem que não sabe fazer nada na igreja. Pessoas que dizem, meu Pai, derrama um dom extraordinário do Teu Espírito Santo na vida dessa pessoa. Essa pessoa nem ela vai se conhecer, porque vai explodir algo dentro dela de glória, poder do Teu Espírito Santo, que a timidez vai embora, tudo vai embora, o Senhor vai romper algo novo, o Senhor vai começar algo extraordinário. O Senhor não mudou, o Senhor pega um Saulo e vira apóstolo Paulo, o Senhor pega um Saulo de Tarso, perseguidor de igreja, e vira um apóstolo Paulo, para o louvor da Tua glória. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor pega um Pedro que mandou o Senhor embora, e o Senhor não foi, e o Senhor botou ele para pregar no dia de Pentecostes. Isso chama-se graça, meu Pai, que o Senhor nos ensina, e que a Tua igreja possa viver debaixo dessa Tua graça, desse Teu favor. Muito obrigado, porque fomos alcançados pela boa nova do Evangelho. Fortalece a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo. A Tua palavra diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do Seu poder. Que o Senhor venha nos fortalecer nessa noite, em nome de Jesus.